Almas queridas, que o Pai Criador, soberanamente bom e justo, nos abençoe a todos. Mais uma proposição nesta tarde e noite que nos faculte todos, após estudar, meditar e praticar esta mesma proposição que nos será feita, teremos condições, sem sombra de dúvidas, de fazer escolhas mais favoráveis. Porque, como temos dito, e a intuição se nos revela que deveremos fazê-lo, a nossa existência, a nossa vida física será sempre as nossas escolhas e as suas consequências. Fundamentado no Evangelho do Cristo sobre o olhar kardeciano, nós teremos condições de fazê-las cada vez melhores. Amanhã, nesse espaço, para aqueles que se interessarem, nós teremos aqui um seminário com duração de quase 4 horas, tratando de estruturação de grupos de estudos, que estará inclusive no bojo desta exposição proposta pelo nosso querido Maurício Machado, que está aqui, um dos nossos trabalhadores destacado do movimento espírita regional, vinculado mais à Sociedade Espírita Amor e Caridade, mas colabora conosco diuturnamente na regional. E ele está nos trazendo hoje exatamente o Espiritismo e as suas consequências, e se valerá a pena estudá-lo, né? Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma pequena introdução a respeito do que o Maurício vai trabalhar, e ele vai nos conduzir então na reflexão. Pai amantíssimo, vossos filhos, que um dia, criados simples e ignorantes no espaço longínquo, chegam, enfim, ao seu despertamento, à sua realidade intrínseca e buscam avidamente o conhecimento de si mesmo, a sua própria estrutura, as razões fundamentais do mergulho periodicamente no mundo físico, tendo consciência de que precisamos equacionar nossa sombra densa, iluminar-nos paulatinamente a nós mesmos, para que possamos nos tornar cartas vivas do Evangelho do vosso Filho maior, Jesus. Por esta razão, Senhor amado, estamos vos rogando, genuflexo em espíritos, que a nossa vontade de se ajustar, de acertar cada vez mais com as vossas leis sábias e justas, possam ser potencializadas, para que esta existência divisora de água para todos nós possa ser cada vez mais profícua e que, ao retornarmos para casa em breves tempos, possamos fazê-lo de melhor maneira possível. Ilumina-nos, Senhor da vida, ampara-nos, inspira o nosso expositor, para que essa mensagem guarde profunda ressonância nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. Jerry Roberto Almeida, companheiro lá do Rio Grande do Sul, professor muito querido, escreve A Convivência na Casa Espírita, reflexões e apontamentos com base nas instruções de Allan Kardec. Um dos itens que ele desenvolve chama-se Evasão dos Estudos, e nós trouxemos para compartilhar com todos. Em Obras Póstumas, o codificador também discorre sobre os desertores, né? E diz o seguinte: entre os adeptos convictos não há deserções, na lídima acepção do termo, visto que aquele que desertasse por motivo de interesse ou qualquer outro nunca teria sido sinceramente espírita. E o nosso professor Jerry discorre um pouquinho sobre isso. Um problema que também faz parte das sociedades espíritas é o da evasão dos estudos. Muitas pessoas inscrevem-se para os estudos doutrinários, passam a frequentar os grupos, que iniciam repleto de participantes, mas com o tempo começam as desistências, o esvaziamento. Não há uma única causa para explicar tal ocorrência. Existem múltiplas possibilidades que podem ser analisadas, isoladas ou conjuntamente. Identificamos algumas.
falta de perseverança do participante como reflexo de seu incipiente contato com a doutrina, falta de informação sobre os propósitos e finalidade do estudo, nós vamos ver hoje, excesso de entusiasmo do estudante, conflitos intragrupo como reflexo dos problemas da convivência, fragilidade da disciplina e determinação do estudante, carência de uma dinâmica operativa que permita mais motivação e produtividade nos estudos, falta de preparo do facilitador, falta de organização da estrutura de estudo na sociedade, outras. Kardec esclareceu na Revista Espírita de janeiro de 1860, no texto O Espiritismo em 1860, que a principal fonte do progresso das ideias espíritas está na satisfação que proporcionam a todo que as aprofundam, e que nelas vem algo mais do que um simples passatempo. Ora, como antes de tudo todos querem a felicidade, não é de admirar que se liguem a uma ideia que os torna felizes. Dissemos em algum lugar que, em se tratando de espiritismo, o período da curiosidade passou, dando lugar ao da razão e ao da filosofia. A curiosidade tem tempo certo. Uma vez satisfeita, muda-se o objetivo para um outro. Já não se dá a mesma coisa com quem se dirige ao pensamento sério e à razão. Os senhores veem que o assunto realmente é palpitante e asseguro-vos, nós vamos nos iluminar ainda mais na voz do nosso querido Maurici, que tem a palavra a partir de agora. Caros companheiros e companheiras, a minha gratidão ao departamento doutrinário desta casa, a minha alegria de poder mais uma vez dar a nossa contribuição ao movimento espírita de Cascavel e particularmente fazermos as justas homenagens ao nosso mestre Allan Kardec, pois que hoje, mês de junho, estamos comemorando mais uma das suas grandes edições enquanto estava conosco no mundo da carne, e ele propôs ao movimento espírita da sua época e da posteridade uma obra pouco lida, pouco estudada e menos ainda meditada, o que particularmente nos causa, àqueles que estudamos Allan Kardec, uma certa estranheza, porque esta obra, ela contém de uma forma didática e pedagógica perfeita, uma síntese muito aprofundada de toda a doutrina espírita. Nós temos ali diálogos memoráveis de Kardec com personalidades e com questionamentos que até hoje nós nos fazemos. Nós temos ali um resumo da obra O Livro dos Espíritos, e nós temos ali também um resumo da obra O Livro dos Médiuns. O que Kardec propunha, então, é que nós, pegando esta obra, pudéssemos lê-la em pouco tempo, e aí nos indagássemos e respondêssemos a nós mesmos, afinal de contas, vale a pena estudar a doutrina dos Espíritos? Sim ou não? Haja vista as inúmeras possibilidades que nós temos de nos vincularmos a outros pensamentos filosóficos e ou religiosos. Então nós vemos nessa obra, nós que já temos mais de 2 décadas e meia de estudo da doutrina espírita, nós vemos ali, e quando voltamos nela, voltamos cheios de alegria, porque reconhecemos a lucidez, a profundidade, o equilíbrio, a forma como ele escreve, clara, precisa, que não deixa dúvidas, de Kardec, para que nós pudéssemos entender a mensagem que ele era portador, mas que não era dele,
que eram dos espíritos. Ele, obviamente, potencializou e muito, meus amados irmãos, a mensagem dos benfeitores espirituais. Não, Kardec não foi um mero compilador, um simples codificador, não foi. Ele foi, sim, a grande personalidade destacada daqueles muitos discípulos fiéis de Jesus para, mais uma vez, numa atividade missionária, mergulhar neste mundo de provas e de expiações, que ainda somos, e trazer renovada a mensagem de Jesus para as nossas almas em aflição. Sim, Kardec era um apóstolo, o apóstolo da era moderna. Aquele podia e tinha outros que poderiam desempenhar a sua função, obviamente, mas conhecendo mais profundamente a história desse espírito, que não vai ser objeto de análise na data de hoje, nós entendemos por que ele foi o escolhido pelo próprio Jesus para ser o grande revelador. O revelador daquele que iria conduzir as criaturas que se livraram do preconceito e que, fazendo uso da sua inteligência, querem e já podem dar em voos mais altos na busca do conhecimento espiritual. Porque a realidade, meus irmãos, é essa. Nós ignoramos quase tudo. Os nossos sentidos são tão frágeis que nos traem. A própria ciência humana, olha que nós já avançamos nesses milênios de civilização, não foram poucas as almas que, cumprindo a lei das encarnações, revelaram um pouco da verdade aos homens. E as academias estão cheias desses gênios que nos trouxeram verdades físicas, verdades químicas, verdades biológicas, verdades filosóficas, verdadeiros tratados que nos possibilitaram chegar aonde estamos, né? Mas, a respeito dos grandes questionamentos filosóficos que até hoje a massa humana se pergunta no seu íntimo: o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, da onde eu vim e para onde eu vou? São perguntas tão simples, mas ignoradas pela maioria daqueles que estão hoje encarnados no planeta Terra. Allan Kardec, então, nessa obra magistral, ele edita essa obra em junho de 1859, e nós somos daqueles que apresentamos a proposta kardeciana, nos limitamos a isso, porque sabemos das nossas imperfeições, das nossas limitações, e acreditamos que aqueles que caridosamente nos ouvem não vieram aqui para ouvir conceitos nossos, e sim a mensagem dos Espíritos, a mensagem de Allan Kardec, porque ele sim tem muito a ensinar. Nós, muito pouco. Então, somos aqueles que apresentamos, pura e simplesmente, expomos o pensamento kardeciano e fazemos ali um verdadeiro Ctrl-C, Ctrl-V, né? A gente procura recortar o mínimo possível para não sermos tendenciosos. Então, não dá para ampliar muito, mas vamos ver o que o Kardec tinha para falar a respeito do Espiritismo, das suas consequências e por que nós devemos estudá-los. Nós já estamos convencidos disso. A doutrina espírita merece a minha atenção. A doutrina espírita merece que o meu fluido vital se esgote, que a minha vitalidade seja parcialmente dedicada às reflexões bastante razoáveis dos espíritos, porque isso me faz feliz. A doutrina espírita, mesmo que nós tenhamos dificuldade inicialmente em entendê-la, ela tem um propósito: nos fazer criaturas melhores. E a doutrina espírita, ela consegue fazer isso.
Isso não é feito, obviamente, como num passe de mágica, de forma extraordinária, sobrenatural, miraculosa. Não. Kardec vai deixar bem claro que nós precisamos fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? Estudarmos a doutrina espírita. Ela está materializada. Não cabe dupla interpretação. Ela foi muito bem escolhida as mensagens foram muito bem escolhidas, há ali um encadeamento. E a gente percebe que existe uma proposta pedagógica, metodológica de Kardec. Isso é real. O problema é que nós, muitas vezes, nos perdemos na nossa proposta de iluminação, de entendimento. Olha, a doutrina espírita, ela é, na realidade, um grande tesouro, um manancial inesgotável de conhecimento, porque ela toca em pontos muito sensíveis dos nossos interesses, não só interesses espirituais, mas também, particularmente, nos nossos interesses profanos, materiais. Me fazendo um homem melhor, ela me proporciona servir melhor. E nos dias atuais, nesse mercantilismo nefasto, quem serve mais e melhor, obviamente, obtém vantagens também materiais. Mas essa não é o nosso foco. A doutrina espírita, ela foca no nosso espírito. Espírito com E maiúsculo. Mas como ela toca em pontos sensíveis, obviamente que iluminados, despertos, confiantes, nós desempenhamos melhor os inúmeros papéis que temos que fazer enquanto encarnados. Então, obrigatoriamente, ela me transforma num ser humano melhor. Eu sou um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, né? E assim por diante. Mas vamos lá, filosofia. Kardec vai trabalhar muito a respeito dessas questões e está tudo exarado ali no que é o Espiritismo. Ele começa assim, Kardec vai rompendo paradigmas. Por isso que ele recomenda a gente, lá no livro dos médiuns, ele vai recomendar a gente ler primeiro o que é o Espiritismo. Eu fiz um levantamento, não tem nem 1 milhão de obras, o que é o Espiritismo publicadas. Nós já temos 65 edições dessa obra, o que é o Espiritismo. Kardec começou em 59, ele foi fazendo alterações na obra, O que nós lemos hoje é a última edição de 65, 1865, mas nós já tivemos inúmeras publicações. Veja bem, só no Brasil nós somos o quê? 15 milhões de espíritas. No mundo, não tenho o número. Agora, existe uma desproporção. Ou seja, para cada espírita, segundo a recomendação kardeciana, nós teríamos que ter uma obra do que é o Espiritismo. Porque dizer-se espírita sem ler o que é o Espiritismo, sem ler o Livro dos Espíritos, é complicado. Porque essas duas obras, elas realmente traduzem o pensamento dos benfeitores a respeito do projeto, porque tem um projeto para nós nas obras, é sairmos da ignorância e irmos em direção à luz, né? E o que nos caracteriza, por enquanto, companheiros e companheiras, são os milênios de trevas que vivemos. Todos nós sabemos aqui que andamos diuturnamente a braços com as nossas imperfeições. E a doutrina espírita, ela não trata superficialmente o problema, que deixa de ser um problema do outro, e a doutrina espírita faz com que eu faça uma viagem interna. Por isso que inúmeras obras aí, particularmente da mentora Joana de Ângeles, fazendo com que eu estude-me psicologicamente para que eu possa me entender. E a partir do meu entendimento, de repente, entender os outros também, né? Então, tem toda uma proposta para a gente aprender. Só as verdades eternas são absolutas, vai falar Kardec. Só as verdades eternas são absolutas. As que o Espiritismo prega são fundadas sobre leis naturais. Existem de todos os tempos, né?
Mas o que o Kardec está falando? Poxa vida, afinal de contas, a doutrina espírita surgiu em 1857. Sim, mas o que o Kardec fez, amados companheiros, foi ler no grande livro da natureza. Kardec, ele era um homem profundamente inteligente. Ele sabia que os fenômenos de comunicação, os fenômenos espirituais, eles datam desde que o homem é homem. E sempre teve a influência do mundo espiritual no mundo dos encarnados, nos mundos dos vivos. E as comunicações proibidas, então, à época, e até hoje por algumas religiões, elas sempre existiram, independente da vontade das criaturas, que muitas vezes não querem, mas o que vai fazer o médium, aquele que vê, aquele que ouve? Eu trabalho com essas criaturas quando eles chegam na casa espírita, né? Imagina, a pessoa não conhece nada de doutrina espírita e vê espírito. E aí, o que vai fazer? A pessoa ouve os espíritos. Os espíritos influenciam nas... Essas são as pessoas que nós trabalhamos quando chegamos na casa espírita. E aí Kardec vai fazer, né? O espiritismo prega. Está fundado toda a doutrina espírita nas leis da natureza. E aí ele vai revelar essas leis, que nós deveríamos lê-las sempre. Porque cada vez que a gente volta, eu e o Ivaninho conversamos muito sobre isso, porque é muito interessante, né? A gente vai lendo, vai estudando, aí você passa um tempo, você deixou aquela obra ali, depois você volta nela, você viu o que você não viu. Você percebe o que você não percebeu. Você entende o que você não tinha entendido. E aí a gente vê a grandiosidade da proposta espírita, porque no começo a gente olha e não vê. Você lê e você às vezes não entende a amplitude daquele ensinamento que deveria fazer toda a diferença na tua vida. Então existiram de todos os tempos. Por isso que a gente vai encontrar essas ideias da imortalidade da alma, do Deus único, da comunicabilidade dos espíritos, que Kardec tem uma preocupação. A preocupação de Kardec é não transformar a doutrina espírita numa religião convencional. Por isso que ele vai trabalhar filosofia espírita. Tem toda uma mecânica de aprendizagem ali, para que a gente não haja convencionalmente, né? Aí ele vai falar, lá no começo, mediante estudo. Olha a palavrinha estudo, está sempre ali. Porque a gente vai desencarnar, viu, Galbiati? Nesta encarnação, nós não vamos ler, nem, se nós continuarmos nesse ritmo, nem metade do que Kardec escreveu. Ah, mas eu já li o Pentateuco, viu? Que Pentateuco? São mais de 20 obras. São mais de 20, são milhares e milhares e milhares de páginas que nós temos que estudar e que a gente não está estudando. E quando a gente começa, então, a entender essa prática, como Kardec montou toda essa estrutura, né? Ele que fora educado por Pestalozzi, um gênio no processo da educação das almas, ele que era o discípulo dileto de Pestalozzi, né? Ele sabia como preparar a mente do homem de todas as faixas etárias para o processo de aprendizado. E não tem como a gente aprender doutrina espírita a não ser estudando doutrina espírita. Não tem como, por isso que eu acho que o Eloy está muito acertado em fazer uma proposta, um seminário sobre como instruir as pessoas no processo de aprendizado. Mediante estudo mais completo e mais atentas observações conseguiram desenvolver, porque as comunicações aconteciam. Todo mundo via o processo de comunicação. Agora Kardec estudou aquele processo de manifestação. Ele usou o método experimental, científico das academias, por isso que a doutrina espírita é ciência. Porque não é metafísico, não é parapsicológico. É ciência. Mas não é uma ciência humana. Não. Por quê? Porque o objeto que nós estudamos não é a matéria. O objeto que nós estudamos é o espírito.
E o espírito é imaterial. E o espírito é a inteligência. E a inteligência, você não estuda uma inteligência, um ser inteligente, como você estuda um objeto qualquer, uma matéria qualquer. Então Kardec, ele pega, transforma a doutrina espírita num processo científico. E a gente precisa entender rapidamente isso. E o método que ele usa é o método da observação. O espírito comunicava, ele analisava a mensagem e deduzia o quê? As consequências. Por isso que ele vai falar aqui, as verdades ensinadas pelo espiritismo são antes consequências do que descobertas. Ele não descobriu nada. Por quê? Descobriu o quê? Descobriu o que já existia? Kardec não inventou os espíritos, Kardec não inventou o mundo espiritual, ele descobriu o mundo espiritual. Através das consequências das comunicações ditadas pelos espíritos, ele devassou o invisível, coisa que nós jamais conseguiríamos. E aqueles que até hoje tentam, sem a orientação segura, a diretriz segura de Allan Kardec, se perdem. Por isso que nós temos muitos processos obsessivos no nosso movimento espírita atual. Coisa que à época de Kardec praticamente não existia. Por quê? Porque lia-se o livro dos médiuns, lia-se o livro dos espíritos, sabia-se o que estava acontecendo previamente. Porque ele definitivamente fez todo esse trabalho hercúleo. Esse homem não parou de trabalhar. Foram 15 anos que ele produziu por 3, por 4. Por isso que ele falava que era a obra da vida dele. Então ele pega aquilo que era místico, aquilo que era sobrenatural, ele nos revela, viu? Está tudo certo. Os espíritos influenciam na nossa vida. Ah, mas eu não sinto, eu não vejo. Mas eles influenciam. Ao ponto de muitas vezes te conduzirem em determinadas situações e você não percebe. Porque nos falta o sentido. Nós não temos o sentido, as percepções. Recentemente a comunidade científica nos revela, nós conhecemos 4% daquilo que tem de matéria no universo. 4%. Ou seja, e o resto? As pessoas nem sabem quais são as variáveis. O que os nossos olhos físicos conseguem perceber? O que o nosso ouvido consegue ouvir? Diante das variáveis, das ondas. E Kardec vai trabalhar isso de forma assim, desmistificada. Né? Ele trabalha fluidos, que não são esses fluidos físicos, químicos, que a academia já nos revelou, são outros. Porque esses fluidos que Kardec fala, o nosso pensamento viaja por ele. Não, aí para tudo, né? Mas a gente começa a entender, poxa vida, eu pego um aparelhinho que nem esse aqui, o cara está lá do outro lado do mundo, ele tem um aplicativo, ele manda para mim e eu imediatamente recebo. Agora, se eu consigo fazer isso com essa matéria aqui, que é manipulada pelo homem, eu fico pensando o que o grande arquiteto do universo fez em nós, para que nós pudéssemos, então, sentir a influência do meio. Então, as nossas possibilidades nós não conhecemos ainda. Então, quando a gente vai estudar os feitos de Jesus, que Kardec tão brilhantemente trouxe no Evangelho, a gente vai entender. E ele falava, viu, tudo isso que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Mas a gente está aqui ainda, né? Abraços com as nossas imperfeições, nos comprazendo nos nossos vícios, com a preguiça danada de estudar. Se nós lembrássemos o que fizemos para reencarnar, provavelmente nós teríamos mais tempo para a casa espírita, para o estudo espírita, né? E eu ouso dizer, companheiros e companheiras, muitos de nós sairemos do corpo físico, mais uma vez, envergonhados do nosso desempenho. Porque agora estava tudo pronto para nós darmos voos mais altos. O Espiritismo não descobriu, não inventou os espíritos. O Espiritismo não descobriu, não inventou o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, e aí é que está o importante, aí Kardec apresenta aos sábios
aos catedráticos, aos intelectuais, porque todo mundo quer prova. Kardec oferece a prova, mas aí eles falam, não, espírito não, espírito eu não estudo, é metafísico, é metapsíquico. Ora, agora, para você aprender doutrina espírita, para você ter a manifestação, ninguém aqui, no seu juízo perfeito, vai recomendar que quem não conhece essa teoria vá participar de uma reunião mediúnica. Eu não deixo. Eu não recomendo. Porque a gente está trabalhando com as forças e inteligências da criação. É a mesma coisa que você pegar um cidadão que não conhece nada de química e fala para ele, entra lá no laboratório e começa a manipular lá. Quem que vai fazer isso? Mas as pessoas, os espíritas de hoje, alguns pegam, aprendizes inexperientes e jogam eles numa reunião mediúnica como se eles estivessem trabalhando com o tamanho da irresponsabilidade. Todavia, ele o prova por fatos materiais, o apresenta na sua verdadeira luz, desembaraçando do preconceito, das ideias supersticiosas, da dúvida e da incredulidade. Porque o que nos caracteriza hoje é a incredulidade. A gente tem muita incredulidade. A gente duvida muito, mas eu não vejo os espirituais. Se eu não vejo, não existe. Eu não sinto a influência dos espíritos. Meu irmão, se você desmaterializar um pouquinho, se você for paciente, você vai sentir. Se você aplicar o método, se você se sujeitar, porque a gente quer inverter o processo, Kardec deu certinho o que a gente tem que fazer, mas aí a gente quer criar o nosso método. E eu particularmente não entendo isso, porque ele deu o método pronto, mas não, esse método aqui não, eu quero fazer o meu jeito, eu estudo doutrina espírita do meu jeito. E ele deu toda a receita. Então, a gente ainda está nessa frase de nos libertarmos da superstição. A gente tem muito preconceito na nossa intimidade, E nós duvidamos de muita coisa, estamos a caminho da convicção, não somos convictos. As almas revelam as suas alegrias e os seus sofrimentos. E aí ele vai dizer uma coisa interessantíssima aqui, que a gente não dá bola. Por isso que ler Kardec, às vezes, é tão fácil, porque a gente vai ler uma obra inteira, sem demérito a nenhuma obra, pelo amor de Deus, mas às vezes o espírito ou o autor, ele leva um livro inteiro para explicar o que o Kardec fala aqui numa frase. Ele fala assim, as almas que se manifestam nos revelam as suas alegrias. E a gente vai ver muito isso lá no Céu e Inferno, em algumas comunicações no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, ou seus sofrimentos. Aí ele fala assim, segundo o modo por que empregar o tempo de vida terrena. Percebe? Então, o que Kardec estabelece? Uma conexão, uma relação, de acordo com o que eu vivo, com o modo que eu vivo aqui na Terra, de acordo com o que eu emprego o meu tempo aqui na Terra, eu vou ser feliz ou infeliz no processo da desencarnação. Isso só deveria ser para nós a revelação da revelação. Isso deveria fazer com que nós nos movimentássemos mais em direção à calma, à reflexão, ao estudo, e menos a essas coisas que o mundo nos propõe e que nós somos atingidos. Nisso temos as provas das penas e das recompensas, porque Deus não castiga. Deus cria lei. Mas eu ignoro a lei, mas você vai sofrer a consequência da lei. Porque não pode ter uma lei para o Vaninho, outra lei para mim, ou uma lei para os nossos irmãos do templo ao lado. Não é assim que funciona. Deus criou leis. E aí eu vou, com o meu livre-arbítrio, eu que sou o obreiro da vida eterna, eu vou fazendo as coisas na terra. Eu vou estabelecendo processos na terra. Relações na terra. Eu influencio pessoas encarnadas, desencarnadas, eu faço, eu falo, eu vivo. E quando eu vivo, eu estabeleço conexões. E aí eu vou ser feliz ou infeliz, de acordo com
aquilo que eu estiver fazendo. Descrevendo-nos então seu estado e situação, as almas, olha o termo que ele usa aqui, as almas retificam as ideias falsas que faziam a respeito da vida futura. Eu não vou mais para o céu, eu não vou mais para o inferno. Agora, para nós aqui, para alguns de nós é fácil, mas vai ver isso no século XIX. O predomínio, o medo, constrangendo as consciências, limitando o livre-arbítrio das criaturas. Kardec desmistifica e revela. E agora, saiu aí a encíclica desse que foi designado como o João Paulo II, uma encíclica belíssima dele, que ele vai falar que o céu e o inferno é um estado de consciência. Exatamente o que os espíritos falaram. Né? Então, para onde que eu vou? Não sei, depende. O que você está fazendo? Com quem que você anda? É para onde você vai. Né? Então, é mais ou menos assim, me diga com quem andas, que eu vou te dizer com quem que você... Me diz o que você pensa, que eu vou te dizer também com quem que você anda. Né? Então, passando assim a vida futura de um estado de teoria vaga, incerta, porque as pessoas sempre falam assim, né? Ah, mas ninguém voltou. Gente, já voltaram e estão voltando toda hora. Imaginemos hipoteticamente aqui, quase 8 bilhões de almas. Todo dia a gente morrendo. Eu fico imaginando se nós tivéssemos olhos de ver, né? Espíritos toda hora mergulhando na densidade do corpo físico aos milhões por dia e saindo do corpo físico aos milhões por dia. Aos milhões. E como a gente não está conseguindo dar conta do recado, já está no processo migratório, né? Tem gente que já está saindo e não volta mais para cá, vai ter que ir para outro lugar, porque não conseguiu pegar. E aí Kardec vai trabalhar um outro princípio da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Aí também estão vindo almas de outros lugares para cá, para que a gente possa... É o intercâmbio, a migração dos espíritos, que agora, né, as editoras aí estão realmente trabalhando muito forte nesse sentido. Né? Então, passando dessa teoria vaga, incerta, aparece a necessidade de trabalhar o mais possível durante a vida presente, que é tão curta, que é efêmera, em proveito da vida futura. Porque o que adianta eu ganhar dinheiro aqui na Terra se eu não tenho obras? O que adianta eu ter destaque social, brilho, poder, se eu não faço nada a bem daqueles que convivem comigo, a bem em geral? O meu móvel é o interesse pessoal, e essa é a pedra de toque, porque nós, os espíritas, fazemos tudo sem interesse pessoal nenhum. Muito pelo contrário, a gente tem que pôr a mão no bolso. E muitas das vezes o que nós ganhamos como moeda, pagamento, é a ingratidão. E a gente sabe que é assim mesmo. Todos aqueles que vieram para pregar a verdade na terra se deram muito mal, materialmente falando. Alguns foram crucificados, decapitados, foram jogados às fogueiras, caluniados, difamados. Então agora, né? Agora é mais ou menos assim. Recentemente eu estava fazendo uma exposição, eu falei 1h30. E a pessoa pegou uma fala minha de 5 segundos e fez um estrago. E você vai fazer o quê? Vai ficar bravo com a pessoa? Aí você aprende na casa espírita que, viu, é assim mesmo. E Kardec vai falar da dúvida. A dúvida relativamente a esse ponto conduz naturalmente a tudo sacrificar aos gozos do presente. Quando eu duvido, né? Daí ligar-se excessiva importância aos bens materiais. Aí ter coisas é extremamente importante para mim. Nós não estamos tirando aqui. Eu acho que nos convém, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, da nossa inteligência, servindo aos outros, com moralidade, com ética, oferirmos renda.
sem problema nenhum. Me convém, me é lícito. Agora, dar importância excessiva aos bens materiais que eu vou ter que deixar, porque tudo a gente vai ter que deixar. Aliás, o verbo que a gente mais vai conjugar é deixar. Você vai ter que deixar o teu marido. Você vai ter que deixar a tua esposa, que você ama de paixão. Aí tem uns que vão dar, graças a Deus, né? Cumprir com a minha prova, né? Mas, invariavelmente, a gente acaba desenvolvendo carinho por essas pessoas que são os nossos obsessores encarnados. Puxa, venci, conquistei um inimigo, faz parte do meu coração. Ele me provou, eu consegui evoluir. Então, a gente para de dar importância ao carrinho, à fazendinha, ao boizinho, porque a gente vai ter que deixar tudo, inclusive o nosso corpinho, inclusive ele, né? E aí, a importância que se dá aos bens materiais, olha o tratado sociológico de Kardec. Quanto mais importância eu dou aos bens materiais, eu excito o quê? A cobiça. A cobiça. Eu quero mais. Eu comer. A inveja. O ciúme daquele que tem pouco por aquele que tem muito. Da cobiça ao desejo de adquirir a qualquer preço, o passo é simples. Olha como Kardec desenvolve bem a ideia. Eu começo a cobiçar. O espírita sabe, não pode cobiçar, não deve cobiçar. Mas aí ele cobiça, né? O desejo de adquirir, daí ódios. Ódios que se perpetuam de uma encarnação para outra. De milênios para outro. A pessoa fica ali. Não é mais alma gêmea, é algemada, né? Fica algemada umas às outras, pelo ódio, pelo ressentimento. A gente faz isso. Por quê? Porque em algum momento eu desejei o que o outro possuía. E não é só desejo material, não, porque às vezes é o desejo de paixão, é o desejo físico mesmo. Eu quero o companheiro da outra, eu quero a companheira. E aí se estabelece esses vínculos difíceis de serem apagados, né? E ele vai falar mais, ele vai falar dos processos. Gente, nós só perdemos, nós que somos a pátria do Evangelho, né? A gente só perde em processo para os americanos. Os tribunais estão lotados. Querelas, processo. Eu litigando contra o outro. O judiciário está abarrotado de processos. Porque as pessoas estabeleceram vínculos odientos. Imagina um processo que se arrasta por 15 anos, por 20 anos. A pessoa vinculada, psicamente, jogando energia negativa no outro e vice-versa. Imagina, o ambiente, eu pago para não entrar no fórum. Sem esperança de futuro, é natural que o homem seja afetado e se desespere com as decepções por que passa. Aí as decepções da vida me alcançam com toda a gravidade, porque eu estou sem esperança. E os espíritos falam, para você ser feliz, você tem que ter fé no futuro. Agora, quem não tem fé no futuro, como é que vai ser feliz? Consciência tranquila, posse necessário, fé no futuro. É tão simples, né? Mas tem gente que ganha rios de dinheiro ensinando as pessoas a serem felizes. E os espíritos nos dizem, viu? A felicidade está em tudo saber, em tudo conhecer. Está na posse necessário, está na consciência tranquila e está na fé no futuro. Se você não tiver isso, você vai ter problema. Nós teremos problemas. Sem a vida futura, atual se torna para o homem a coisa capital. Eu não vejo nada além desta vida. Então, tudo isso aqui é o que há de mais importante. Então, eu passo que nem um trator por cima do outro. Por isso, quero gozar tudo. E a gente vê essas loucuras, essas insanidades, as pessoas estabelecendo vínculos dos mais desregrados. Coisas inimagináveis que, em nome da liberdade, a criatura... Como a gente penetra todas as camadas sociais, a gente vê o quanto que está podre. Mal cheiroso. Vibrações. É mundo de prova e expiação mesmo. Que se você não vir para a casa espírita tomar passe e se vincular com espíritos superiores, meu irmão, viu? Você vai ter problema.
Não só espiritual, físico também. Porque sai lá do espírito, vai para o perispírito e vai para o físico, a gente somatiza. Porque nós não fomos criados para viver nesse ambiente de vibração perniciosa. Não mais. Por isso que a casa espírita é uma excelente oportunidade para nos libertarmos dessa coisa. Então a gente quer isso, né? Não só bem, a gente quer honraria, a gente quer brilhar, elevar-se acima dos outros. Daí a ambição desordenada. Olha como Kardec trabalha muito bem essas questões. Importância que liga aos títulos e todos os efeitos da vaidade. A gente começa a dar uma importância demasiada ao que o outro vai pensar de mim. Viu? Não é falta de educação não, viu? Mas as pessoas pensam da gente aquilo que lhes convém. É o nosso orgulho é que nos machuca. Porque se eu não falei, se eu não disse, se eu não pensei, se eu não fiz, o que me interessa que o outro vai pensar de mim? Que importância vai ter isso? Agora, como eu sou vaidoso, como eu sou orgulhoso, o que o outro pensa de mim me afeta, me desequilibra. Então, diante dessa infinidade e grandeza da vida dali no túmulo, a vida terrena some-se. E aí a gente começa a fazer aquilo que eu recomendo os benfeitores espirituais, né? Viu? O que eu aspiro? Não mais as glórias, o reconhecimento. Não. Eu aspiro pura e simplesmente me transformar numa criatura melhor. Um ser humano melhor. Viver simplesmente, mesmo que eu ganhe muito dinheiro, mas viver de forma simples, de acordo com as minhas possibilidades. Tudo se torna pequeno. Aí a gente começa, olha como você vivendo o mundo da matéria, você tem um nível de percepção, e você vivendo a proposta kardeciana, você passa a ter outro. Você não vai ter afetação. Aí eu olho, sabe, hoje, e vejo aquelas pessoas, né, que traem, que mentem, que corrompem, e a gente está vivendo essa situação hoje, lamentavelmente, pela nossa indiferença e pela nossa invigilância. Para que as pessoas fazem essas loucuras? Milhões de pessoas, porque eu quero assumir um posto, um cargo, aí eu crio uma confusão que vai prejudicar milhões de criaturas para que eu ascenda, para que eu seja reconhecido. Viu? Isso aí nem psicólogo consegue explicar, só psiquiatra mesmo. É esquizofrenia quase que coletiva. Meu Deus, é uma loucura o que as pessoas fazem para serem reconhecidas, aplaudidas, né? E aí tudo se torna então pequeno, mesquinho. A gente fica pasmo de ter dado importância às coisas efêmeras, pueris. A gente vai se libertando dessas coisas. Daí, no meio dos acontecimentos da vida, é aqui que a gente quer chegar. E nós temos que obedecer o tempo, e o tempo está se escoando. Eu tenho poucos minutos, né? Daí que a gente quer chegar. Daí, no meio dos acontecimentos da vida, porque o que são os acontecimentos da vida? São as nossas provas, são as nossas expiações, que nós não queremos ser provados. Isso é o fato. A gente vem na casa espírita para se libertar do obsessor, que a gente não quer ser influenciado por ele. A gente tem que passar por uma prova, tem que passar por uma expiação, mas a gente não quer. A gente sabe que tem que passar para poder evoluir, mas nós não queremos. No meio do acontecimento da vida, quando nós nos preparamos, quando a gente dá uma importância maior, superlativa à vida espiritual, a essa aqui, uma calma, uma tranquilidade, e aí a gente vê irmãos nossos, companheiros nossos de ideal, que enfrentam provas terríveis, perdas irreparáveis. A pessoa desenvolve uma doença grave, uma tragédia, desencarnou, perdeu tudo que tinha. E a pessoa que interiorizou a doutrina espírita, ela tem esse comportamento aqui, ó, calma, serenidade, tranquilidade, porque isso pode acontecer conosco. A qualquer momento, nós saímos de uma situação boa e passamos às nossas provas, né? Que já constituem uma felicidade. E aí a gente vê um do lado do outro, às vezes numa mesma família,
Um do ladinho do outro, problemas idênticos. Um resignado, calmo, tranquilo. O outro... E, logicamente, que esses que vivem essas desordens, esses tormentos, sofrem muito mais. Né? Por quê? Porque não tem ainda a fé no futuro apontado pelos benfeitores espirituais. Né? O exame daqueles que já viveram, queremos concluir, provando que a soma da felicidade futura está na razão, a felicidade futura, está na razão do progresso moral efetuado e do bem que se praticou na Terra. Kardec fala mal, né? Fala pouco, né? E disse tudo. Progresso moral e bem que se efetuou na Terra. A gente está no progresso moral, né? A gente está avançando intelectualmente, mais ou menos. Agora, que bem estamos fazendo na Terra, meus irmãos? Porque a gente veio aqui para fazer o bem e para evitar o mal. Estamos evitando o mal? Ou melhor ainda, estamos fazendo o bem? Que a proposta de Kardec, de Jesus para as nossas vidas é essa, fazer o bem. Porque Kardec não falou fora do espiritismo não há salvação, Kardec falou fora da caridade não há salvação. E eu vejo muita gente de outras concepções religiosas fazendo o bem. Se nós não fizermos o bem, não adianta vir na casa espírita, tomar baldes de água fluidificada. Né? A gente tem que ter uma proposta para o bem. Queremos concluir. É com o estudo sério, é com o estudo completo da ciência espírita, é que a gente, e esse estudo está falando Kardec aqui, que ele é indispensável, seriedade, disciplina da ciência espírita, para que a gente possa pedir à doutrina espírita aquilo que ela pode nos dar e não o que ela não pode nos dar, né? Se nós não ultrapassarmos esses limites, nós não nos exporemos a sermos enganados. Então, companheiros e companheiras de ideal espírita, é lógico que a nossa pretensão aqui, ó, nós lemos aqui meia dúzia de parágrafos para vocês. Essa obra aqui tem centenas de páginas. Não tínhamos a pretensão, não era essa a nossa intenção, sintetizar a obra, não tem como sintetizar o pensamento de Allan Kardec. A nossa proposta é pura e simplesmente apresentar as orientações seguras de Allan Kardec aos adeptos da doutrina espírita, para que as pessoas ganhem gosto, queiram definitivamente instruir-se na orientação dos benfeitores espirituais e de Kardec. Esse é o grande legado. É isso que a doutrina espírita tem para oferecer. Usufrua, faça uso, dedique o seu tempo, a sua energia, porque tudo passa, a gente vai passar também. Então, já que teremos que fazer o passamento para sairmos dessa mendicidade, porque isso aqui é quase nada diante das nossas possibilidades como seres espirituais. Não nos enganemos. A ciência espírita nos oferece os conceitos, as definições, e ela faz com que a gente meio que toque aquilo que para muitos é impensável e intocável. A sobrevivência da alma e todas as suas consequências. O nosso desejo sincero, leiam Allan Kardec. Busquem a orientação segura desse apóstolo de Jesus e nos beneficiemos e sejamos felizes já aqui na Terra, porque a doutrina espírita pode nos fazer muito felizes, sim. Eu agradeço mais uma vez ao Departamento Doutrinário da Casa e desejo sinceramente encontrar alguns dos senhores aqui amanhã para aprendermos com o nosso Eloy. Muita paz a todos.